fiz um post em algum lugar, que eu não me lembro onde exatamente, e eu escrevi assim: tudo é perfeito até o momento que o ego aparece. A chave é ser mais rápido do que ele. Era uma coisa assim, o post. Tudo é perfeito até que o ego apareça. A chave é ser mais rápido do que ele. Claro, quando a gente estuda Enneagrama, a gente sabe o que a gente está dizendo. Não é que o ego é uma coisa que nós vamos jogar no lixo. Isso não dá, não é possível. Você não consegue deixar de ser uma pessoa identificada pelo seu próprio ego no seu dia a dia. Mas eu escrevi isso com a ideia de um espasmo, né? As coisas que são espontâneas. Eu fiz, pá! Porque se o ego tivesse ali presente, se eu não fosse espontâneo, talvez eu não fizesse. É mais ou menos assim. E o sujeito escreveu lá um negócio enorme, que é um grande erro você dizer que o ego é uma persona não grata. Eu compreendo o que ele escreveu, mas quem não compreendeu foi ele o que eu escrevi. Então eu queria aproveitar e deixar registrado, porque como a gente fala muito mal do ego aqui, eu queria deixar registrado que o ego não é um mal. Ele é um mal quando ele nos faz mal. O ego é uma coisa boa, mas a gente precisa burilá-lo, a gente precisa sofisticá-lo, a gente precisa fazer com que ele haja ao nosso favor. E para você ter uma ideia do que o ego é capaz, eu fiz uma listinha aqui, segundo os 9 tipos de personalidade do Enneagrama. Veja os vícios emocionais que ele nos gera, o ego nos gera. Orgulho, vaidade, raiva, preguiça, gula, luxúria, avareza, covardia e inveja. Tudo isso é fabricação do ego. Ninguém nasceu orgulhoso, ninguém nasceu vaidoso, ninguém nasceu raivoso, ninguém nasceu preguiçoso, ninguém nasceu guloso, ninguém nasceu sem limites, que é a luxúria, ninguém nasceu mesquinho ou avarento, ninguém nasceu covarde e ninguém nasceu invejoso. De onde vem isso? É a nossa personalidade. Nós nascemos com determinados talentos, como o talento de um jogador de futebol, como o talento de um pintor, mas a nossa personalidade construiu o nosso ego e ele nos gera essas 9 reações emocionais, 9 vícios emocionais que nos atrapalham muito. Quem diz que o orgulho não atrapalha? Quem diz que a vaidade não atrapalha? Quem é que diz que a raiva não atrapalha? Tem gente que diz que a raiva é bom porque a gente se sente forte. Isso é verdade. Mas se você tem raiva todo dia, te atrapalha. Quem diz que a avareza não atrapalha? Seja ela sob o ponto de vista do dinheiro, sob o ponto de vista do seu tempo, da informação, do conhecimento que você tem, que você não compartilha, de tão avarento que é. Quem disse que a covardia não atrapalha, não nos dá uma tremenda insegurança? Ou a inveja não nos atrapalha? Que essa mania que a gente tem de comparar as coisas. Então, eu compreendo perfeitamente o que aquele sujeito escreveu e queria deixar esclarecido aqui para vocês, de uma vez por todas também, nada contra o ego e tudo contra aquilo que ele não nos ajuda. Então, a nossa ideia com o Enneagrama é que você consiga perceber quando você está sendo invejoso, quando você está sendo orgulhoso, quando você está sendo vaidoso em excesso, quando você está sendo preguiçoso e assim por diante. Quando você percebe essas coisas, você aumenta o seu autoconhecimento. E você tem a capacidade, a condição e a informação dada pelo Enneagrama para que você possa melhorar isso. No Enneagrama, vocês veem esses 9 pontinhos na estrela. Cada um desses 9 é um tipo padrão de personalidade, um tipo dominante de personalidade. E essas conexões da estrela, nós flutuamos através dessas conexões. Então essa figura não é estática, ela é altamente dinâmica. Você é um pontinho da estrela, mas sob estresse você se movimenta para outro ponto. E quando você está se sentindo bem, evoluindo, você se movimenta também para outro ponto. Você navega dentro dessa estrela e é muito previsível. Isso que é incrível. Um tipo dominante de personalidade X, quando ele está sob estresse, a reação dele vai ser Y. E você olha na estrelinha do Enneagrama e você vai ver para onde ele caminhou. Quando você está bem, você é um tipo A de personalidade. Quando você está muito bem,
você tem uma tendência a caminhar para um outro ponto B, que com determinadas características. Você olha no Eneagrama e fala, puxa vida, eu incorporei aquelas características do ponto B. O caminho quase que natural dentro do Eneagrama, da evolução e da nossa degradação, eles estão previstos lá. Então, o ego é uma coisa fantástica, necessária. Esse negócio de não ter ego não existe. Isso é uma loucura total, mas nós podemos mudá-lo. Por isso que, se você já ouviu pessoas dizendo, as pessoas não mudam. Ninguém muda na vida. Vai para lá, vai para cá, mas ninguém muda. Não muda porque não quer. Esse é o recado que eu queria dar. A gente consegue mudar a nossa personalidade. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu não nasci assim. Eu posso deixar de ser orgulhoso se eu aumentar minha compreensão, se eu evoluir. E eu não estou falando de meditação, não estou falando de nada esotérico, nada disso. Eu estou falando de trabalho, autoconhecimento, autoconsciência, mudança de comportamento, quebra de paradigma, quebra de padrão, e ele se incorpora ao seu ego. Ele tira uma coisa e põe outra, pela repetição e pela sua consciência. É que algumas pessoas têm um padrão de comportamento, elas repetem as coisas e aí o outro olha e fala assim, tá vendo? As pessoas não mudam. Não, mudam se elas quiserem. O Eneagrama é uma grande ferramenta para que você mude, para te ajudar a mudar. Por isso que o meu curso ele tem lá como o bordão, lá como slogan, o Eneagrama é para quem tem a mudança como opção. O ego não é uma persona não grata para nós, definitivamente.